Olá, família da fé! Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para gravar um vídeo do canal Histórias da Bíblia e hoje a gente vai fazer mais um quadro chamado Posso Perguntar. Eu vou fazer algumas perguntas para o Daniel sobre o plano da salvação, sobre essa escalada até a gente alcançar a glorificação com Cristo Jesus. Daniel, você sabe o que significa eleição? Eleição, eu acho que é uma votação. Eleição, quando a gente pensa que no nosso país, num processo eleitoral, realmente ele remete a uma votação, né? Mas falando no plano de Deus para a salvação, quando a gente fala em eleição, a gente está falando de uma escolha incondicional que Deus fez antes mesmo que existisse o mundo. Então Deus escolheu para si alguns que ele resolveu converter ou resolveu justificar. Então, isso significa eleição, como esse primeiro passo que Deus escolheu antes que a gente existisse. E seguindo nessa caminhada, nesses degraus do plano da salvação de Deus, a gente tem um próximo degrau que a gente chama de chamado. Chamado, entendam como a voz graciosa de Deus te chamando, te atraindo, por meio dessa graça que é irresistível, para que a gente, por meio desse chamado, não conseguindo resistir, a gente se aproxime de Deus. Daí a gente passa para o próximo degrau, que é a regeneração. Você sabe o que significa isso, Daniel? Regeneração. Quando alguma coisa, você regenera? Isso, regenera ou se transforma, né? Então, regeneração tem esse sentido mesmo, de mudança, de transformar alguém. Então, quando Deus nos chama, Deus já inicia esse processo de mudança, de transformação do nosso coração. Então, isso chama de regeneração. Então, esse é o momento que a gente, atraído pela palavra de Deus, conhecendo essa palavra e olhando para a nossa vida, a gente percebe que existe coisa errada que nós estamos fazendo. E a partir daí a gente passa a ter um verdadeiro arrependimento para deixar de lado uma vida de pecado para viver uma vida de santidade com Deus. Então, depois da regeneração, quando a gente se arrepende verdadeiramente dos nossos pecados, a gente passa então para a conversão. Você já ouviu essa palavra? Sabe o que é conversão? Conversão? Não. Conversão é no sentido realmente de você dar uma mudança de rumo. Você está indo para frente, é como se você desse um giro de 180 graus e agora você está indo para outro lado. Então entendam a conversão como alguém que está caminhando para um abismo e ele faz um giro para que ele não morra nesse abismo. Então a conversão no plano da salvação de Deus é quando alguém está caminhando rumo à morte eterna e por meio do chamado de Deus, do arrependimento verdadeiro, Deus então nos permite essa conversão, para a gente não caminhar para a morte eterna, mas agora sim para a vida eterna. Então, conversão é tipo inverso. Isso, então é mais ou menos isso, como se fosse o inverso. Alguém que está indo para um lado, e ele deixa de ir para esse lado e agora ele vai para outro lado. Como se direita virasse esquerda. Isso, mais ou menos isso mesmo. Então, depois que a pessoa se converte, aí a gente alcança um outro degrau chamado justificação. Você sabe o que é isso? Quando justifica alguma coisa? Isso, justificação tem o sentido de justificar, de tornar justo. Então, se Deus nos elegeu, Deus nos chamou, a gente foi regenerado, nos arrependemos verdadeiramente, a gente se converteu do mau caminho, então ele nos justifica. É como se ele nos carimbasse como santo. Ele está dizendo, não, esse é meu, esse é um salvo. Então Deus está nos justificando, está confirmando aquilo mesmo que ele escolheu lá atrás. Daí a gente passa para o próximo passo que a gente chama de adoção. Você sabe o que é adoção? Quando adoça alguma coisa, quando você, sei lá, botar Tem a ver com... açúcar. não é adoçar, não. Tem a ver com adotar. Já ouviu falar adotar alguém? Já. Então, a adoção
ele remete, queridos, à questão da gente passar a fazer parte da família. Por que adoção e não filho? Porque o filho legítimo só tem um, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqueles que foram atraídos para Deus por meio do seu chamado, da sua graça irresistível, esses passam a fazer parte da família, mas por meio de um processo de adoção. Mas ainda assim somos filhos de Deus, porque nós agora fomos atraídos para a sua família. Após a adoção, a gente caminha nesse processo que a gente chama de santificação. Você sabe o que é santificação? Não. A santificação, Daniel, significa a gente cada dia mais se tornar parecido com Jesus Cristo. Então, Jesus ele é plenamente santo, ele é 100% santo. Então, a santificação é um processo da gente cada dia estar mais parecido com ele. A gente está mais distante do pecado e mais próximo de Deus. Então, quando Deus nos santifica, ele está nos separando para ele. Por isso que aqueles que estão caminhando com Deus podem ser chamados de santos. Daí a gente passa para mais um degrau chamado perseverança. Você sabe o que é isso? A perseverança, queridos, ela remete também ao entendimento como uma preservação. Seria Deus preservando aqueles que ele já escolheu, aqueles que ele justificou. É Deus dizendo, você não pode mais sair das minhas mãos, eu te preservo. E daí a gente caminha nesse processo de perseverança até a gente chegar no grande degrau chamado glorificação. Você sabe o que é glorificação? Não. Glorificação é o último degrau do plano da salvação de Deus. É quando a gente alcança a vida eterna com Cristo Jesus. É quando a gente chega no céu. É quando o pecado ele deixa de ser uma realidade na nossa vida. Agora a gente passa a ser plenamente santo, porque aquele que se fez pecado por nós na cruz, carregando sobre os seus ombros todas as nossas falhas, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele então levou na cruz todos os nossos pecados. E por conta disso, ainda que a gente parta desse mundo com algum pecado, se fomos justificados por Deus, ao subirmos com Deus, alcançarmos o céu, nesse momento nós passamos a estar 100% santificados com Ele, porque no céu não entra pecado. Então é o momento que a gente alcança então a glorificação com Cristo Jesus, onde habitaremos para toda a eternidade com o nosso Senhor. Isso é o que nós esperamos. Espero que tenham gostado do vídeo e o Daniel tem um recadinho para vocês. Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Fiquem com Deus, queridos. Tchau! Tchau!